Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal Beletrista. Vem comigo? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo de livros lidos em um mês. Então, vamos comentar aqui resumidamente sobre as nossas leituras do mês de junho. Vocês sabem que eu leio mais ou menos uma média de 4 a 5 livros por mês. O mês de junho especificamente, para nós que somos docentes, é um pouco complicado, fim de semestre, mas mesmo assim eu consegui dar conta das leituras que eu havia proposto. O mês de junho eu consegui ler Tempo de Migrar para o Norte, que foi a obra que chegou para mim da TAG referente ao mês de maio. Eu tô um pouco atrasada nas minhas leituras da TAG, realmente. Eu tô atrasada um mês, né? Essa é que é a verdade. Eu espero que este mês de julho eu consiga atualizar e deixar, tudo bem certinho em relação às leituras. Mas O Tempo de Migrar para o Norte é um romance curto do Tayeb Salih, que é um autor sudanês. E nessa obra, que é muito densa, narra um encontro entre duas pessoas. Aqui nós temos um narrador na faixa de seus 25, 30 anos, que acaba de retornar dos seus estudos na Inglaterra e volta para o Sudão, sua terra natal. E na província para onde ele retorna, ele encontra um homem, que é o Mustafa Said, na faixa dos seus 45 anos, e que também por um bom tempo viveu no país do colonizador, que é a Inglaterra. E ele tem um segredo muito complicado, e ele resolve compartilhar esse segredo com o narrador, que não tem nome. E aí a gente começa a conhecer a vida do Mustafa Said, desse homem aparentemente trabalhador, agricultor, mas que já tem uma vivência prévia, uma vivência anterior de muitas aventuras. E a gente vai conhecendo um pouco da história da vida do Mustafa Said por meio dos olhares de outras pessoas que conviveram com ele. Um desses olhares é o narrador. O Mustafa Said, ele é uma pessoa que conseguiu, por meio dos estudos e de sua inteligência, se destacar. Então ele sai da província onde ele mora, ainda nos anos 20, e consegue estudar no Egito, e depois ele vai para Londres. Só que, como a temática desse romance gira muito em torno do colonizador versus colonizado, inclusive as questões culturais aqui que são retratadas são muito fortes, é muito interessante nesse sentido também, para o âmbito dos estudos culturais, a leitura dessa obra, desse romance. O Mustafa Said, ele vai utilizar as suas conquistas, para poder dominar as mulheres. Então, ele acaba inclusive casando com uma inglesa e se apaixonando por ela, mas existe sempre algo muito animalesco nos seus instintos e que o levam a tentar subjugar, digamos assim, as suas presas, que são as suas conquistas sexuais. Basicamente é isso, porque aqui a intenção do nosso vídeo é só fazer um resumo, de cada obra. Vale muito a pena ler, gostei muito de ter conhecido esse autor. E de quebra a gente conhece toda a perspectiva histórica e geográfica de um país que é extremamente pobre e envolvido em guerras civis já há várias décadas. O 18º Andar conta a história de Caio e Laís. É uma história de amor aos pedaços. Eu gostei muito de ler, não só porque ela não é piegas, mas pelas formas, pelos intrincamentos com que o narrador ele vai nos deixando conhecer a história de cada um desses dois personagens. O Caio é um motoboy e Laís é uma estudante de arquitetura, Ela é técnica de enfermagem também e atualmente está estudando arquitetura. Então eles se conhecem num acidente de trânsito, porque o Caio ele se envolve num acidente de trânsito, ele é motoboy e ela está passando pelo ônibus e puramente por uma questão
de ser uma profissional de saúde, ela vai, desce e resolve prestar os primeiros socorros, consegue viabilizar com que ele seja levado para um hospital, e daí nasce uma amizade que depois se transforma num namoro. Só que existe uma questão entre eles dois, é que eles pertencem a classes sociais diferentes, né? E a gente já começa a perceber isso muito claramente, porque ela mora num edifício um pouco antigo, porém muito bem situado, acho que é ali pelo lado da península. E o Caio, enfim, ele é apenas, né, um trabalhador, enfim, mas nada impede que eles iniciem um relacionamento. E daí em diante o que nós temos são as dificuldades de se manter esse relacionamento, porque cada um tem suas individualidades enfim, aquelas coisas que acontecem, né, de como é que os relacionamentos iniciam, se desenvolvem e morrem. É um pouco disso aqui. Vale muito a pena conhecer a linguagem do Marcos Fábio. Ele é jornalista de formação, professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, tá? E esse aqui também faz parte do desafio literário 2018, A Beletrista, tá certo? Porque lá um dos itens que nós colocamos no desafio literário foi ler uma obra de literatura maranhense do século XXI. Então tá aqui, fica o check dado, obra lida. E claro, né, muito boa também. Isso aqui não demora nem muito para vocês lerem, tá, gente? É bem legal. O outro romance que eu li, e já foi agora no finalzinho de junho, foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Essa é uma obra que eu tive muito prazer em conhecer. A obra foi publicada em 1962, ela é americana, a autora, e ela transita ali no suspense, o que é bem legal, porque fez uma quebra mesmo minha esse semestre. Eu não tinha lido muita coisa assim de suspense, de thriller, e eu gostei muito. A história é narrada por uma menina de 18 anos, que é Mary Catherine, ou Mary Cat, como ela é apelidada. E logo no início a gente já consegue observar que as pessoas da cidadezinha não gostam muito dela e da família dela, que são os Blackwoods, né? Ela mora, Mary Cat, mora com a irmã mais velha, Constance, nessa mansão, e que além de ser uma mansão tem uma grande propriedade, né? É uma grande propriedade de terras ali. E o tio Julian, que já está em um estado de demência senil, tá? Então, a história é um pouco assim interessante, porque existe um crime, né? A gente começa a ficar se perguntando por que as pessoas daquela cidade não gostam delas, né? Não gostam dos Blackwood, ficam fazendo tipo um bullying toda semana que a Mary Cat ela tem que ir na cidade para comprar mantimentos e levar para casa. As pessoas elas não são muito amistosas com a Mary Cat, e ela também apresenta um comportamento meio estranho que a gente depois vai... Eu, por exemplo, identifiquei que ela tem transtorno obsessivo compulsivo. Existem muitas lacunas na narração da Mary Cat também. Ela é muito aficionada por certos tipos de pensamentos, sabe? E, enfim. Então a gente já vai percebendo que esse é um narrador não muito confiável, porque além de ser uma narrativa em primeira pessoa, ela parece que não bate muito bem da bola, sabe? Então é um suspense muito interessante. Tem um crime aqui, eu não sei se eu posso contar esse crime que acontece na família Blackwood, que é justamente esse é o ponto-chave, de repente, da história, e que a gente precisa entender todas as atitudes das irmãs e do tio aqui. De longe, tá? Foi uma leitura muito gratificante, eu gostei muito de conhecer esse romance. Eu já tinha lido várias resenhas por meio de outras booktubers e, assim, gostei muito da escrita da autora. Um humor extremamente ácido, mórbido. Fazia um tempinho que eu não me divertia lendo um suspense bem gostoso, tá? Então super indico que vocês leiam Sempre Vivemos no Castelo. A outra leitura, essa aqui já foi no comecinho do mês de junho, já tem vídeo aqui no canal, mas eu, tô trazendo de novo aqui só pra lembrar, que é A Fraude e Outras Histórias. É uma antologia de 6 contos do autor russo Nikolai Leskov,
que escreveu entre 1860 e 1890, né? Então faz parte do meu projeto de leituras de obras russas de 2018 e eu gostei muito de conhecer. Tem vídeo no canal e tem também resenha no blog A Beletrista. Não esquece de conferir lá também. Para fechar o mês de junho, eu fiz uma releitura. Eu passei essa obra, A Letra Escarlate, para os meus alunos lerem esse segundo bimestre. E como sempre, né, toda leitura eu faço uma releitura para poder abordar os aspectos mais importantes com os meus alunos. Quem não conhece a história, essa aqui é uma obra clássica da literatura norte-americana, foi escrita em 1850 pelo Nathaniel Hawthorne, que é um autor que está ali, digamos assim, na estética romântica. O que ele aborda aqui fortemente é a questão da religiosidade, mais especificamente da religião puritana, das questões da rigidez da educação religiosa que o puritanismo leva consigo na época da colonização dos Estados Unidos. Então, nessa cidadezinha que é Salem, nós encontramos uma comunidade, claro, né, colonizadora com essas características que eu acabei de dar. É um narrador em terceira pessoa que mostra conhecer e não é tão parcial quanto deveria, né, em relação a essas questões de julgamento religiosos. Então, nós temos aqui a Hester Prynne, a letra escarlate, está relacionada a uma punição que ela tem que carregar para o resto da vida, ou então enquanto ela continuar morando nessa cidade, que é a letra A de adúltera. Então ela cometeu o adultério e nisso, para aquela comunidade, não é apenas uma questão legal, mas também uma questão de pecado, né? Então tudo que vai ser discutido aqui nessa obra está muito relacionado a: será que a punição foi justa? Por que ela aceitou cumprir essa penitência de uma forma tão condescendente? Ela nem lutou para isso. A gente percebe logo aqui também um trio. Junto com a Hester, nós temos mais dois personagens que formam um trio bem interessante de análise. Nós temos o pastor Arthur Dimmesdale, que é um pastor jovem, que tem a sua própria comunidade religiosa e que era com ele que a Hester se congregava, e um homem que se diz médico, mas ele tem profundos conhecimentos sobre as ervas medicinais e que chega nessa cidade depois e fica e acaba recebendo a confiança dessas pessoas, e ele continua ali, que é o Roger Chillingworth. E é um cara extremamente que nós já desconfiamos do que ele veio fazer ali. Ele é um homem que a gente não conhece o passado e tal. O crime da Hester não é só o de ter cometido um adultério, porque quando ela chega na cidade, ela chega casada, mas o marido deveria se juntar a ela logo depois. Este marido nunca chegou à cidade. Ela se envolve com um homem e ela engravida, e dessa união, por isso a questão do adultério, é que nasce uma meninazinha, um bebê, que é a Pearl. Então, nós temos aqui mais ou menos dois conflitos, tá? O primeiro conflito é: quem é o pai da bebê e por que Hester esconde tão fortemente a identidade desse seu amante, tá? E depois o segundo conflito, que é quando a gente descobre quem é essa pessoa. Eles tentam fugir dali e de repente conseguir construir a sua própria história de amor sem tanto sofrimento, sem tanta penitência. É uma obra que vale a pena ler, não só pela questão de ser uma obra clássica, mas também porque ela traz uma temática muito interessante e que eu também acho atual. Como que as comunidades religiosas conseguem punir tão fortemente sob seus critérios tão rígidos a vida das pessoas. Como que se consegue exercer tanta influência religiosa na vida das pessoas, né? E como algumas conseguem aceitar de uma forma tão pacífica e outras conseguem se rebelar. Enfim, todas essas questões que o Nathaniel Hawthorne ele traz lá na metade do século XIX, creio eu que ainda são bastante atuais. E foi por isso que eu escolhi essa obra para trabalhar com os meus alunos do segundo ano do ensino médio, esse segundo bimestre. Bom,
Ufa! Vocês acham que foi muita coisa? Eu acho que não. Acho que teve algumas leituras curtas, tá? E acho que eu fui meio fajuta nas minhas leituras do mês de junho, mas é porque eu realmente estava muito assoberbada de trabalho. Enfim, o vídeo deve ter ficado longo, mas se você chegou até aqui, então você teve mais algumas dicas literárias aí para ler no mês das suas férias, que se você for aluno, julho é um mês abençoado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e me segue no Instagram para saber o que mais eu estou lendo por lá. E eu vou ler muita coisa agora em julho, espero que sim, né? Porque eu vou ter um pouco mais de tempo. Beijos e até a próxima!